Acontecer, liderar com responsabilidade é um projeto da Associação Cristã de Empresários e Gestores. Melhorar a competitividade das micro, pequenas e médias empresas através de 3 princípios. Pagar a horas a fornecedores, promover o equilíbrio entre a vida profissional e familiar e motivar os colaboradores em tempos de crise. 3 propostas do programa Acontecer, Portugal tem futuro, liderar com responsabilidade, com o qual a ACES, Associação Cristã de Empresários e Gestores, quer enfrentar a atual situação socioeconómica. A Confraria da Horta trabalha com agricultores locais, temos aqui muitos agricultores fidelizados, quem nos dera a nós podermos ser maiores para termos mais agricultores. Tenho a empresa há 14 anos, há produtores que trabalham comigo há 14 anos, portanto veja o grau de fidelidade que há e a relação que há estabelecida entre nós. Trabalhamos de uma forma transparente, chegamos aqui à Confraria, descarregam-nos cá as coisas, trazem-nos cá os produtos, nós normalizamos os produtos, fazemos as encomendas de uma forma também bastante personalizada. Portanto, nós temos moças que tiram as encomendas diariamente, contactam com o cliente e pronto, o nosso trabalho aqui é fazer um atendimento personalizado, fazer as entregas diariamente aos clientes, de maneira que eles também não tenham que comprar muito, porque nós passamos quase diariamente pelos clientes. Estamos acordados às 3h30? Às 3h30. Estou bem malgado hoje. Às 3h30 também faz parte do dia. Quando mais cedo arrancares, mais cedo chegas. Eu tenho aqui uma equipa de jovens e que gosto muito. Eles têm um horário também completamente estranho, mas que gostam, por incrível que pareça, que é levantarem-se às 3, 4 da manhã para chegarem aqui, carregarem o carro e irem fazer as suas rotas, e quando é 10, 11 da manhã estão novamente de regresso a Torres Vedras, porque a nossa distribuição básica 80% é para Lisboa, estão de regresso a Torres Vedras e depois tem o resto do dia, eles gostam, tem o resto do dia, quando o mar está bom ou quando o tempo está bom, está de sol, estamos ao pé do mar, todos eles gostam de fazer surf, todos eles têm atividades de verão e isso é muito importante e todos eles gostam, e levantar cedo custa, mas também acabar cedo sabe muito bem. As moças que tiram as encomendas começam às 14 horas a trabalhar, depois trabalham até às 21, 22. Se houver picos de trabalho, chegamos a sair daqui à meia-noite, 1 da manhã, também acontece, graças a Deus. E o mais engraçado é que elas ficam contentes de saírem mais tarde, porque trabalhamos melhor e porque faturamos mais e porque houve um pico de encomendas, mas como está pensado de maneira, e porque é um horário muito chato, todas elas têm filhos, todas as minhas colaboradoras têm filhos, e gostam de estar com as crianças, e gostam de estar com os maridos em casa, então o que é que nós fazemos? Nos dias em que há menos trabalho, algumas delas saem mais cedo, e quando há mais trabalho, há sempre 2 que se sacrificam em prol das outras. Uma empresa que desde 1996 se dedica ao comércio e distribuição de produtos hortofrutícolas. Augusto, o gerente da Confraria da Horta, afirma que a sua entrada neste mercado não foi fácil, porque desconhecia a variedade de produtos que hoje distribui. Eu comecei por vender bananas para um senhor, ganhava um X à caixa na altura e os meus clientes-alvo na altura eram mercearias, que existiam muitas, só agora é que apareceram as grandes superfícies e isso tem tendência a cada vez mais desaparecerem e
Ao longo de 2 anos trabalhei estes clientes e visitava-os quase 2 em 2 dias e eles começaram a me incentivar para me pôr por conta própria, porque eu tinha jeito para o negócio, porque eu trabalhava com eles de uma forma transparente e tu nasceste para isto e devias-te pôr por conta própria, e foi assim que eu comecei, até que houve uma senhora que me emprestou na altura e incentivou-me muito para começar, emprestou-me dinheiro para comprar uma caminhoneta e nós comecei o negócio assim, a arriscar. Lá temos de dar uma resposta ao cliente. Não conhecia outras frutas nem outros legumes, nem sabia o nome tão pouco, nem as variedades, nem as épocas. E foram os meus clientes que me foram ensinando. Eram eles também que me diziam o que é que eu devia de comprar, qual era a margem que devia de pôr para ganhar dinheiro com eles. Foi muito engraçado começar e foi assim um salto, além de ser uma altura em que se trabalhava mesmo muito, quase 16, 17 horas diárias, porque tinha que se carregar, tinha que se fazer as entregas, tinha que se receber, tinha que se fazer faturas à mão, não havia computadores, não havia nada. Além de ser muito trabalhoso, aprendi muito e os meus clientes, todos eles me queriam ajudar porque achavam que eu tinha jeito para isto, e ao longo do tempo fui andando e está a Confraria da Horta agora, com outros moldes, com outro cliente-alvo, mas que foi assim que começou. Instalados em Torres Vedras, com uma carteira com mais de 200 clientes. Esta empresa é já uma referência na Zona Oeste, sobretudo pela preocupação de pagar a horas aos seus fornecedores. Eu, quando comecei, houve 3 frases que me ficaram na memória para sempre, e até aí eu tenho-me regido com estas 3 frases feitas de uma senhora que na altura me incentivou para me pôr por conta própria, e ela me disse: Sr. Augusto, se queres ter sucesso na vida, nunca enganes um cliente, nunca percas tempo com um mau funcionário e paga o que deves para saberes o que tens. É a melhor forma, e com isto, se cumprires isto à regra, há de ter sucesso. Estas 3 formas eu continuo a aplicá-las, continuo a acreditar nelas, e elas de facto têm resultado, e posso lhe dizer que nós estamos no mês de novembro e não temos dívidas setembro, temos o setembro totalmente pago. Em Portugal, a expressão pagar e morrer, quanto mais tarde melhor, tem-se tornado um velho costume. No que toca às estatísticas, só no universo empresarial português, cerca de 44% da faturação é paga em atraso. Nas pequenas e médias empresas, cerca de 47% dos pagamentos são feitos depois do prazo acordado. Nos últimos 5 anos, estes atrasos nos pagamentos destruíram 72 mil empregos, retiraram 2,8 milhões de euros do valor acrescentado bruto e, por ano, a riqueza do país sofre uma fratura de cerca de 600 milhões de euros. Não pagando entre si, as empresas exportam o problema de umas para as outras. Tive um cliente que na altura chegou a ter 70, 80 mil euros meus, e foi uma fase muito complicada nesta empresa, porque nós efetivamente tínhamos o dinheiro, mas não tínhamos no bolso, tínhamos o dinheiro em faturas do cliente, e foi uma fase muito complicada. Na altura vi-me muito apertado, tive que fazer um empréstimo, tive que pagar juros altíssimos, e isso é o suficiente para deitar uma empresa abaixo. O não cumprimento de 1 ou 2 clientes influentes hoje em dia é o suficiente para que uma empresa saudável como esta, que funciona e com um bom ambiente de trabalho e com uma boa imagem e com qualidade, com tudo para dar certo, basta 1, 2, 3 clientes influentes não pagarem para que um sonho destes possa ficar diluído. É para evitar cenários como este que o pagamento pontual tem de ser traduzido num compromisso a honrar pelos empresários. Este é um dos eixos principais de ação proposta pela ACEG, Associação Cristã de Empresários e Gestores. A proposta é muito difícil, mas há quem possa fazê-la. E o que nós estamos a dizer é que aqueles que podem fazer têm a obrigação de o fazer, porque isso é um impacto. Nós agora fizemos um estudo com o professor Augusto Mateus, onde percebemos que o impacto do atraso de mais de 12 dias no pagamento, como aconteceu nos últimos 2 anos, tem uma influência de perda de 14 mil postos de trabalho por ano. E, portanto, que nós temos a avisar e dizer a todos os empresários é que não é indiferente o facto de pagar ou não pagar a horas.
A recomendação da Troika para que os prazos de pagamento não excedam os 60 dias, extensível às entidades estatais, abre caminho para que se inicie um novo ciclo na cultura de pagamentos, em consonância com o compromisso para pagamentos pontuais da ACES. O pagamento pontual a fornecedores é uma das ações propostas pelo programa Portugal tem Futuro, Liderar com Responsabilidade, que reúne a ACES, a CIP, o IAPMEI e a Apifarma numa iniciativa conjunta de combate à crise. O objetivo fundamental da ACES com este programa é o de espalhar nas empresas o princípio do amor ao próximo como critério de gestão. O que é que isso significa? Pode parecer surpreendente. Significa tratarmos os outros como gostaríamos de ser tratados se estivéssemos no lugar deles. Os prazos de pagamento são hoje um dos principais problemas do financiamento das tesourarias das nossas empresas e honrar os compromissos não é apenas uma questão de ética, é hoje uma condição necessária a que a fluidez entre as empresas, a fluidez da economia seja uma realidade que hoje é bem fundamental. É esta iniciativa da ACES que tem na sua base 3 pilares fundamentais. Por um lado, o pagamento pontual entre empresas e entre o Estado e as empresas, que é uma questão fundamental para a competitividade da nossa economia, a questão da valorização profissional dos funcionários das empresas e a questão do equilíbrio entre a vida pessoal e familiar e entre a vida profissional. O projeto acontecer é de facto uma coisa que esperemos que aconteça com muita força. Continuando a percorrer a sede do maior município do distrito de Lisboa, encontramos outra empresa que leva a cabo um dos compromissos que o programa Acontecer propõe para as pequenas e médias empresas: conciliar a vida profissional e familiar. A primeira coisa que temos que fazer é transmitir a ideia de quão é importante, se as pessoas conseguirem conciliar a sua vida pessoal com a sua vida profissional, as pessoas estarão melhor, e estando melhor produzem mais. Eu acho que conseguimos passar essa ideia. E a seguir o que nós tentamos trabalhar com as empresas é fazerem um diagnóstico de como é que estão neste tipo de medidas e para seguidamente escolherem mais algumas ou ajustar as que têm no sentido de implementar e melhorar a vida da empresa e das pessoas. Pelo 3º ano consecutivo, a autarquia de Torres Vedras foi distinguida como uma autarquia familiarmente responsável, seja para com os seus colaboradores, seja para com os seus munícipes. A autarquia é responsável naquilo que são o tratamento das famílias numerosas nos consumos da água, nas tarifas que lhes estão aplicáveis. É uma autarquia responsável naquilo que é o apoio ao arrendamento nas famílias, digamos, carenciadas, e por isso temos uma série de programas que, localizando-se nesta e naquelas pessoas, todas elas com condições de vida sui generis, ou por carências, ou pelo número de familiares, etc., consegue minorar os problemas e consegue contribuir um pouco, digamos, para a sua qualidade de vida. E por isso são estas pequenas coisas que no seu conjunto podem fazer grandes coisas. O grande desafio é exatamente esse, é efetivamente nós conseguirmos responder às necessidades dos diversos perfis de família e conseguirmos criar em cada território as condições que permitam às famílias que querem ter filhos podê-lo fazer sem estar com a preocupação de que tal significa um maior ónus do ponto de vista financeiro e, inclusivamente, deixarem de ter filhos porque veem a possibilidade de ter mais um filho numa perspectiva negativa. Em cada ano, as câmaras municipais, destacadas pelas suas boas práticas por parte do Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis, recebe simbolicamente uma bandeira. Só este ano foram distinguidas 29 câmaras por políticas de famílias em áreas como educação, transportes, cultura, lazer, habitação ou apoio à maternidade.
Existem algumas medidas que já foram implementadas, nomeadamente permitir-se a colaboradores que tenham filhos com menos de 12 anos que possam optar pela jornada contínua. A par dessa medida, que é extraordinariamente importante, existem outras que tentamos paulatinamente implementar a nível da autarquia, por forma a que os nossos colaboradores se aproximem dos equipamentos culturais de que dispomos e possam proporcionar à sua família, nomeadamente aos seus filhos, atividades de caráter recreativo, lúdico, formativo, que lhes confiram uma maior qualidade de vida. Para além do investimento nas infraestruturas e em programas que efetivamente possam conferir às famílias uma maior qualidade de vida, temos vindo a investir na realização de programas de educação parental, que são ancorados nas escolas, que são ancorados em associações e que visam justamente dotar os pais de competências que lhes permitam lidar com as transições que a família conhece ao longo do seu ciclo de vida, do seu desenvolvimento, e melhor lidar com algumas problemáticas emergentes que os seus próprios filhos manifestam. Os novos desafios enfrentados pelas famílias prejudicam não só o próprio equilíbrio, como podem diminuir os níveis de motivação no local de trabalho. O programa Acontecer vem reforçar a importância do equilíbrio entre vida profissional e familiar, sensibilizando os líderes empresariais para esta questão. Eu julgo que nós estamos a viver uma diarreia de restrições, em que toda a gente quer ser o campeão das restrições, sem estar muito a olhar a quê, ou seja, criou-se aqui uma histeria coletiva a ver quem é que reduz mais. É importante reduzir, é importante emagrecer, é importante espremer, é importante, mas também é fundamental discernir entre aquilo que é determinante e que é essencial daquilo que é supérfluo. E naquilo que é determinante e essencial a gente deve o manter. E por isso iremos fazer todo o esforço para o manter. Para as empresas é uma forma, se calhar não podem fazer aumentos salariais tão grandes, porque estamos em crise, é uma forma de dar alguma coisa às pessoas e tê-las satisfeitas, é permitir-lhes também algumas medidas adicionais de conciliação, mesmo com essa meia hora. Se calhar pode-se encaixar essa meia hora à hora do almoço, e a pessoa assim não tem que sair mais tarde. Acho que, como eu digo aqui, a criatividade é um pouco, e a inovação são um pouco as palavras toque, as palavras mágicas, e acho que em tempos de crise a conciliação e o ser mais flexível e o dar mais hipóteses de conciliação, em medidas que às vezes não se traduzem em dinheiro, mas traduzem-se em dias de férias adicionais ou qualquer coisa desse tipo, ou num banco de horas que a pessoa pode usar para tratar de assuntos pessoais, etc. Eu acho que essas medidas às vezes não se transformam em liquidez financeira, mas são medidas que deixam as pessoas satisfeitas. É nas alturas de crise que a ação dos líderes é ainda mais relevante. Mas como conseguem estes motivar e desenvolver os colaboradores em momentos tão difíceis? Este é o último compromisso fundamental que fecha o ciclo proposto pela ACES. Terem atenção o projeto de vida dos colaboradores, porque colaboradores felizes produzem mais. E para ajudar a trabalhar de forma correta este ponto, estes professores universitários tentam responder ao desafio proposto pela ACES através de ações de formação para os empresários das pequenas e médias empresas. Este é também o tempo, é simultaneamente o tempo de uma enorme esperança concreta para hoje, não é uma esperança num dia que daqui a 3 anos, isto ou 10 anos, que isto não me projeta dessa maneira, mas uma esperança concreta que neste mesmo contexto, nestas mesmas dificuldades, surge uma vez mais essa possibilidade imensa para mim de poder prestar um pouco mais de atenção a um colaborador, prestar mais atenção, pode ser 5 minutos, quer dizer, não é? Poder fazer qualquer coisa por eles. É as tais que eu não posso dar mais dinheiro, não posso garantir o emprego, não posso viabilizar, não consigo isso, mas consigo tudo o resto. E isso é esperançoso. E vale a pena, quanto a nós, ancorarmos nessa dimensão das coisas. Ou seja, isto são tempos também que podem ser de uma renovação, digamos, das práticas de liderança a todos os níveis. No fundo, estar disponível para que dentro das empresas as pessoas possam viver a sua humanidade, porque é isso que nos toca. É isso que toca às pessoas, é poderem ser pessoas.
E essa responsabilidade que nós temos vindo a falar do líder perante as pessoas, muitas vezes o líder também não está ele preparado, não se sente à vontade com estar a gerir emoções, outro género de coisas, não é? E, portanto, o líder também tem de ser capaz de se envolver mais humanamente ou emocionalmente, para não dizer espiritualmente, no sentido da autorrealização, não num sentido religioso, mas espiritualmente com as pessoas, perceber qual é o sentido que tem para aquela pessoa estar ali a trabalhar e a fazer aquilo que ela faz. E se conseguir ligar a essa essência da pessoa, não desmerecendo, é evidente, e não pondo de parte aquilo que são os objetivos da empresa e aquilo que a empresa tem também como missão, todos saem a ganhar. E numa situação de crise, a ACES coloca o desafio de Portugal tem futuro. O que pretendemos é criar a consciência que cada um de nós é um líder. Criar uma orientação para as nossas decisões, para os nossos discernimentos. E preparamos uma série de ferramentas e colocamos à vossa disposição. Estas ferramentas que a Ana Paula se refere encontram-se no kit Acontecer. Um kit apresentado publicamente no lançamento nacional que a ACES levou a cabo durante a última semana de outubro. Uma forma de melhorar a competitividade das empresas nacionais, sobretudo as PMEs, e dotá-las de instrumentos de gestão responsável. Dentro do kit é possível encontrar os cartões Acontecer com várias categorias: líder, empresa, colaboradores, comunidade, fornecedores, clientes, ecoeficiência. 7 áreas temáticas que, entre cartões com informações teóricas, questionários e cartas de compromisso, no final, a ideia fundamental é implementar boas práticas. Eu acredito que isto pode ser uma ferramenta para atenuar o sentimento de crise, de frustração e de dificuldade. Não podemos ser ingênuos em achar que este tipo de ferramentas vai resolver muitos dos problemas, das dificuldades que os nossos gestores, e principalmente a nível das PMEs, estão a sentir hoje em dia em Portugal. Aquilo que nós achamos é, independente das dificuldades, independentemente de todo o enquadramento macroeconómico, existem formas de estar, existem ferramentas, existem iniciativas que podem ser levadas a cabo, que melhoram o engagement, o envolvimento dos colaboradores, e o maior envolvimento dos colaboradores implica maior produtividade, maior efetividade e necessariamente vai se traduzir em melhores resultados das empresas e trazendo colateralmente impactos positivos nas sociedades e nas comunidades onde estamos inseridas. Este kit vem trazer uma nova luz, uma alteração de paradigma e de mentalidades. E parece-me extremamente importante nesta fase, porque numa fase de crise pode haver a tentação de cada um se tentar, como numa linguagem mais rudimentar, desenrascar por si só. Ora, é na altura de crise que nós temos que nos unir. É na altura de crise que nós temos que nos interligar e, sobretudo, percebermos que somos pessoas. E que a vida das pessoas que está em questão é a integridade e a dignidade dessas pessoas. E, portanto, parece-me que, e estou convencido, não me parece, estou convencido de que é uma ajuda fundamental neste momento em que nós estamos, a promoção destes princípios e destes valores. Fazer acontecer nos líderes empresariais das pequenas e médias empresas práticas de gestão responsáveis através de 3 compromissos fundamentais: pagar a horas aos fornecedores, ter em atenção o projeto de vida dos colaboradores e promover o equilíbrio entre a vida profissional e familiar. Um objetivo e uma proposta que a ACES lança para que, em tempos de crise, os empresários liderem com responsabilidade, competência e qualidade. Formas de incentivo ao mundo empresarial propostas pela ACES, Associação Cristã de Empresários e Gestores. Agora a opinião por ser domingo. A ética empresarial está na moda. Todo momento ouvimos falar de empresas envolvidas em códigos, conferências, avaliações, auditorias, uma enorme quantidade de atividades ligadas à ética. E isso é uma coisa muito boa. Ajuda a criar um clima e isso evidentemente que define critérios, ajuda a dar orientações, propõe exemplos. Mas é preciso dizer que isto em si não é ética empresarial.
A ética empresarial é uma atitude de vida, é uma posição, uma atitude fundamental, uma posição virtuosa relativamente às coisas, é um traço de caráter que funciona nas empresas, como em casa, como no trânsito, no futebol, em qualquer coisa. Por isso, estas coisas dão uma ajuda, mas de facto não definem a ética. A ética só se consegue com a conversão dos corações. O programa 70x7 fica por aqui. De hoje a 8 dias mostramos-lhe os condicionalismos e a perseguição a que estão sujeitos os cristãos no Iraque, com o testemunho apresentado pelo arcebispo da cidade iraquiana de Kirkuk, que nestes dias visita Portugal. Desejo-lhe um bom domingo e uma ótima semana.